Kanji no Shinma, a mitologia do kanji. A história mitológica do kanji é contada desde o século V a.C. A China é e sempre foi um enorme país. Entretanto, embora oficialmente unido, sua história, língua e cultura não são homogêneas. Como qualquer país, passou por várias mudanças, até chegar na potência atual. Seu rico e variado conhecimento foi passado em geração a geração e pode ser mantido seguro. Segundo o mito e a lenda chinesa, diz que tudo no universo tem a possibilidade de ganhar poder sobrenatural e se tornar imortal. Creio que isso se deva graças ao fato de sua escrita, apesar de passar por grandes mudanças em sua pronúncia, conservou sua forma primitiva, capacitando ser lida até os dias atuais, sem alterar sua essência. Neste vídeo, citarei os 3 criadores super importantes da mitologia chinesa: o deus Panko, o rei amarelo Huangdi e seu escriba Kanjie. Estes influenciaram significativamente a cultura e a língua chinesa. Vamos iniciar por Panko. O primeiro escritor a registrar o mito de Panko foi Xu Jian durante o período dos 3 reinos, de 220 a 280 d.C. Foi a divisão tripartida da China entre os estados de Wei, Shi e Wu. O mito conta da seguinte forma: no início não havia nada e o universo estava em estado único e não dual, sem características e sem forma. Esse estado único se fundiu em um ovo cósmico por cerca de 18.000 anos. Dentro dele, os princípios perfeitamente opostos de Yin, negativo princípio da noite e lua, a passividade e absorção, e Yang, polo positivo, princípio do sol, dia, a luz e a atividade, tornaram-se equilibrados. Um dia Panko emergiu ou acordou deste ovo. Panko dentro do ovo cósmico simboliza Taiji, polo supremo, a unidade antes da dualidade. Comparado com o antigo Wuji, sem a viga mestra, Panko desperta e com seu machado feito de pedras coloridas, rompe o ovo cósmico. Para manter os polos separados, Panko se posicionou entre eles. Empurrando o céu, a cada dia o céu ficava 3 metros mais alto, a terra 3 metros mais espessa e Panko 10 metros mais alto. Essa tarefa levou mais de 18.000 anos. Em algumas versões da história, Panko é auxiliado nessa tarefa por 4 animais: a tartaruga, o quilim, a fênix e o poderoso dragão. Passado 18.000 anos, Panko morreu e sua respiração tornou-se o vento, a névoa e as nuvens. Sua voz o trovão,
seu olho esquerdo o sol, seu olho direito a lua, sua cabeça as montanhas e os extremos do mundo, seu sangue os rios, seus músculos a terra fértil, seus pelos faciais as estrelas e a Via Láctea, sua pele os arbustos e as florestas, seus ossos os minerais valiosos, sua medula óssea as joias preciosas, seu suor a chuva e as pulgas em sua pele, carregadas pelo vento, tornaram-se os animais. As principais divindades chinesas são Panko e os três soberanos, Nuwa, Fuxi, Shennon. Nuwa é a deusa da mitologia chinesa que criou a humanidade. É muito poderosa, metade humana e metade serpente. Ela é associada à chuva, poças de água, lagoas, lagos e outros lugares onde as águas param e são povoadas por criaturas anfíbias e peixes. Fuxi, imperador do reino durante os meados do século 29 a.C. Na antiga China, ele era considerado um herói mitológico da cultura, atribuindo-se-lhe a invenção da escrita, da pescaria e da caça. Era irmão e esposo da deusa Nuwa. Ele é considerado o fundador da nação chinesa. Tradicionalmente, Fuxi é considerado o criador do I Ching. E Shennon, cujo nome significava literalmente divino agricultor, também conhecido como Imperador Vermelho. Shennon supostamente ensinou os antigos chineses não só as suas práticas de agricultura, mas também o uso de medicamentos à base de plantas. Ele foi o sucessor de Fuxi, o primeiro soberano, e seu reinado foi longo e próspero. Mais tarde, o mito de Pango se desenvolveu através dos conhecimentos transmitidos por uma sucessão de deuses lendários, entre eles Huangdi, de quem os chineses julgam serem descendentes. Huangdi é conhecido como Imperador Amarelo. Huangdi teria sido o criador do calendário, da técnica do bicho da seda e da tecelagem. E teria ainda ensinado a medicina e a tecnologia para a construção de barcos e veículos com tração animal, além da linguagem. Kanjie. Conta a lenda que na província de Henan há uma estante de livros da Fênix. Segundo a lenda, era o lugar onde os caracteres foram feitos na antiga China por Kanjie. Diziam que Kanjie tinha um olhar de dragão, pois tinha 4 olhos, o que indicava que era capaz de enxergar o que os outros não conseguiam ver. Vamos ouvir sua história. Também chamado de Souketsu em japonês. Era subordinado do grande soberano Huangdi e responsável pela gestão do gado e alimento, e sempre podia fazer tudo bem mais do que o necessário. Naquela época, ainda não existia letras, e Kanjie pensou em usar cordas de várias cores e nós diferentes para representar diferentes animais e alimentos. Ou seja,
o método de dar nós para lembrar das coisas. Como resultado, as pessoas tinham plena consciência da quantidade de gado e alimentos. O imperador Huangdi ficou muito satisfeito com a sua ideia, então deu-lhe algo maior para fazer: registrar a história para assim jamais ser esquecida. O fato de ter de representar os sentidos apenas com os nós começou a ficar muito difícil. Assim, teve a ideia de adicionar conchas em seus nós. Para isso, teve de pensar muito e esperar por novas ideias para registrar o máximo possível de formas concisas e claras a história do seu querido imperador. Um dia, Kang Jie saiu com o imperador Huangdi para caçar porcos. Quando chegaram a uma encruzilhada, os homens de Huangdi discutiam porque estavam tomados por uma grande dúvida sobre a direção que deviam tomar. Kang Jie ficou intrigado e foi perguntar o motivo. Descobriu que ali haviam pegadas de diferentes animais. Por isso os homens que avistavam as pegadas do tigre iam pelo lado direito, enquanto que os homens que avistavam a pegada do urso desejavam seguir pelo lado esquerdo. Isso inspirou Kang Jie. Se uma pegada pode representar um animal, por que os símbolos não podem ser usados para representar as coisas? Essa ideia o entusiasmou. Então ele imediatamente correu para casa e começou a criar os símbolos. Kang Jie estudou as coisas sobre as quais falava a noite toda e finalmente encontrou vários símbolos adequados para substituí-los. Desde então, os símbolos substituíram os nós e as conchas, o que passou a ser mais prático para registrar. O imperador Huangdi ouviu falar de seu bem feito e gostou muito. Assim ordenou que ele usasse símbolos para representar tudo. Este era um projeto enorme, mas após um longo período de observação, o pensador explorou e classificou sua série de símbolos com o nome de caracteres. Ele começou a divulgar essas palavras em várias tribos da redondeza, a fim de facilitar a comunicação entre os aldeões e para o registro diário das pessoas. Todos recebiam Kang Jie calorosamente, a ponto de considerá-lo um ídolo. Gradualmente, Kang Jie ficou orgulhoso e o ensino das letras começaram a ser negligentes. Certa vez, Kang Jie estava ensinando palavras para as pessoas de uma tribo, e um velho sábio também veio ouvir. Depois da aula, o velho permaneceu em seu lugar apenas observando Kang Jie. Kang Jie, não entendendo a postura do velho, perguntou o que acontecia. O velho disse: "Todos conhecem os símbolos que você criou, mas estou velho e confuso. Ainda não consigo entender alguns símbolos. Quero que você me explique." O velho de idade muito avançada vinha pedir conselhos, o que deixava Kang Jie muito orgulhoso. E o velho disse: "Cavalo e boi são gado e possuem 4 patas. Por que você descreveu o boi com um caractere sem pernas e uma cauda?" Essa pergunta deixou Kang Jie realmente confuso, porque ele queria usar a palavra peixe para representar boi e a palavra boi para representar peixe. Kang Jie ficou sem palavras por um tempo e o velho novamente o questionou. "Você disse que a palavra peso significa 1000 milhas. Mas por que pronunciar com zong usada para peso? Você escreveu a palavra sair e disse que o significa 2 montanhas empilhadas, uma em cima da outra.
Teria alguma lógica nisso? Depois que o velho fez suas perguntas repetidamente, Kanjie envergonhou-se pelos seus erros e percebeu que havia se descuidado. Vendo que havia entendido seu problema, o velho mudou suas palavras e disse: Kanjie, as pessoas admiram você pelo seu crédito em escrever os símbolos, mas a próxima tarefa ainda é bem maior. Não fique satisfeito, caso contrário você não terá sucesso. O velho continuou a dizer: o erro da escrita se espalhou e não há necessidade de corrigi-lo. Mas você deve fazer bem em escrever e ensinar no futuro. Kanjie agradeceu apressadamente ao velho e entendeu que as palavras que forem criadas deveriam ser questionadas pelos próprios leitores. Assim, dali em diante deveria discutir e divulgar os símbolos só após averiguar e pedir a aprovação de seus leitores. Acredita-se que os caracteres chineses não foram criados por uma única pessoa. Embora a lenda de Kanjie possa ser modelada em uma pessoa real que desenvolveu os caracteres chineses para o uso de rituais de adivinhações. Não há nenhuma prova da existência de Kanjie. No entanto, pode ser encontrado vários tablados de pedras e livros com os famosos 28 caracteres que dizem ter sido escritos por ele mesmo. Nesses tablados, descrevem a seguinte oração: ser o primeiro a compartilhar amigos, ficar no mundo, ter um nome brilhante. O mausoléu de Kanjie está localizado no que é hoje o condado de Baixi, província de Shanxi. E um grande carvalho está plantado ao lado de seu túmulo. Diz a lenda que a árvore tem 17 metros de altura e foi plantada pelo próprio Kanjie há cerca de 4.700 anos. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, veremos sobre a história do Kanjie.